dos parceiros, né? A gente fez estabeleceu aqui uma parceria para trazer esse conteúdo aqui para a Brade, e teve o apoio da Sueli, com a nossa diretora, a Dani, né, Dani Baroni, com o apoio da nossa presidente, Carolina Morales. Então, tem todo o apoio do staff da Brade e das empresas envolvidas, né? Tem aí o MBA Digital, né, que é um MBA que está sendo apresentado para o mercado, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, de primeira linha, é um MBA, a gente tem essa parceria hoje com essa área acadêmica, mas com profissionais que atuam no mercado, o que faz toda a diferença, né, gente? A gente ter profissionais de mercado nos trazendo aqui um MBA de altíssima qualidade. E a PUC-Rio é parceira aqui nesse webinar, assim como o IAG, né, o Instituto de Administração e Gerência lá, da própria PUC também, Rio, enfim. E as pessoas aqui, o Abel Reis, como eu vinha brincando aqui, uma lenda já aqui no nosso negócio, porque foi uma das primeiras agências que eu tenho memória aí do nosso negócio, se não a primeira, aí, isso tudo precede os anos 2000, então era quando a brincadeira, né, que todo mundo faz quando era tudo mato, né, aquela brincadeira. Então, temos aqui hoje o Abel Reis, tem o Márcio, vou me arriscar aqui, o Leibovitch, o Franco Pieragnoli, ambos da Work e CO, né, que é mais uma agência aqui que vai nos ajudar aqui com esse webinar, e temos o Marcelo Póvoa também, da MPP Solutions. Sueli, esqueci algum profissional, você, por favor, puxe minha orelha aqui. Ótimo. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por proporcionar mais um grande webinar aqui para a Brade, para os seus associados e convidados. E vamos em frente aqui. Eu queria saber, Sueli, se a Carol já está por aqui com a gente. Ótimo. Carol, bom dia, Carol. Eu gostaria também de ouvir algumas palavras suas, nossa presidente. Por favor, fique à vontade aqui para fazer uso aqui das boas-vindas. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos palestrantes do dia. A Brade é uma instituição aí com mais de 13 anos de mercado, em que a gente vem levando a experiência do trabalho para todos os nossos associados, para todo o mercado. É uma casa muito prática, é uma casa muito de experiência laboral mesmo, e que a gente fica muito contente quando a gente possui um grupo tão seleto de palestrantes no mesmo horário aqui conosco. A gente entende que nem todos podem assistir durante o horário, então a gente grava todas essas palestras, esses papos, disponibiliza no canal do YouTube, para que as pessoas possam, depois à noite, durante os próximos dias, assistirem também. Então, eu queria agradecer, primeiramente, aqueles que se colocaram à disposição, em estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, e, ao mesmo tempo, aqueles que estão aí trabalhando, separando uma horinha do dia para poder participar desse evento. Obrigada a todos e um bom proveito. Obrigado, Carol, obrigado. Antes de passar para o Luiz, um recadinho aqui. No final tem sorteio, turma. A gente tem ali uma oferta de um dos nossos parceiros, a Sueli vai dar mais detalhe no final do webinar. Então, a gente nem precisa fazer isso, porque esse webinar é muito bom, sei que todo mundo vai ficar até o final, mas fiquem até o final que tem sorteio, tá bom? Então, vai lá, Luiz. Luiz, muito prazer, seja bem-vindo, agora é você que conduz. Bom, muito obrigado, Paulo, obrigado pelas palavras, a você, a Carol, a Sueli, por essa parceria com a Brade, que é extremamente importante quando a gente junta a universidade com empresas, principalmente com a associação de empresas, e essa é a verdadeira vocação da universidade, numa escola de negócios, é nos aproximar das empresas que vão nos ajudar tanto a aprender quanto a transmitir. E eu sou o professor Luiz Fernando Ormeio, eu sou professor do IAG da PUC, que é a nossa Business School, e na hora que nós concebemos esse curso, ele foi pensando em carências do mercado. É um mercado em transformação aceleradíssima, e nós detectamos que uma carência que esse mercado tinha eram pessoas que estivessem preparadas para trabalhar num ambiente totalmente multidisciplinar, e cada uma dessas disciplinas, os seus jargões, sua visão de mundo, se essas pessoas não estivessem preparadas, seria muito complicado você conseguir um resultado positivo
com grupos que, eventualmente, não conseguem se entender, embora se dediquem muito em cada um na sua especialidade. Então, nós concebemos esse MBA Digital Business, e agora, com essa parceria com a Brad, estamos colocando em contato com um grande público que pode ser muito beneficiado por esse curso. Eu queria agora, o webinar é dos nossos professores, nós fomos buscar esses profissionais de mercado, esses e outros que estão na nossa grade, porque nós acreditamos que num curso MBA as pessoas têm que aprender conceitos, mas principalmente a aplicação desses conceitos na prática. Nós estamos trazendo feras do mercado. Nós temos aqui um elenco de 4 feras de mercado. Nosso curso ainda tem mais ainda, que pode oferecer essa experiência, essa vivência no mercado digital para a nossa audiência, né? Para o nosso público, para nossas empresas. Então, vocês é que são os atores desse evento de hoje. Então, eu queria passar a palavra para Márcio, Franco, Abel e Marcelo. Por favor. Bem, acho que começa comigo. Correto. E eu já vou pedir ajuda aí, pronto. Então, eu acho que vale a pena começar chamando a atenção de todos nós para um ponto que talvez o dia a dia não nos permita pensar sobre ele, que é o fato de que estamos nós, outra vez, diante de uma onda de inovação tecnológica que pode transformar, em muitos aspectos, segmentos de mercado inteiros, né? E certamente isso constitui para as agências digitais, que são um agente de transformação no segmento de marketing, mídia, comunicação, commerce no mercado, que são certamente esse agente, traz-se ou apresenta-se também esse desafio de lidar com a obsolescência contínua, né? Se a gente for para o próximo slide, esse dilema é o dilema do que eu estou chamando aí do peixe e do gato, né? Porque se nós, como agências, estabelecermos e direcionarmos nossa atuação a partir de tecnologias bem estabelecidas, isso, de fato, traz oportunidades comerciais de curto prazo, mas no médio e longo prazo comoditiza, torna todos os gatos pardos, por assim dizer, todos se parecem. Por outro lado, o esforço de inovação experimental, que representa certamente para uma agência uma oportunidade de diferenciação, é um item de risco para o negócio, pode requerer uma atenção, um investimento, um tipo de profissional que são muito exigentes do ponto de vista de gestão de risco para um pequeno, médio negócio no segmento de agências digitais, né? Então, o grande desafio é você acomodar a oportunidade de curto prazo com antecipação de tendências relevantes, né, que venham emergindo, né? E eu coloco em 4 bullets o que é, digamos assim, a receita mágica, e 1000 aspas no mágica, né? Primeiro, a gente precisa ser CDF, a gente precisa estudar e manter a leitura em dia. Não há negócio que prospere no segmento de agentes digitais em que os fundadores e líderes não estejam atentos à contínua obsolescência e inovação e tendências de mercado. Segundo, a gente precisa se conectar a provedores estratégicos do segmento. A gente precisa perseguir isso como uma maneira de mitigar o risco que vem com a inovação. Terceiro, a gente precisa, de fato, experimentar, mas experimentar com cuidado de forma planejada. E, em última instância, isso deve ser um modo de lidar com a cultura de inovação dentro da agência em que o cliente faz parte dela. Então, acho que esse é um ponto importante. Toda oportunidade de inovação que contribui para um negócio, baseado na experiência que a gente tem, envolve a parceria com o cliente. O cliente é cúmplice na oportunidade e no risco da inovação. Se a gente for para frente, e pensando em tantas inovações e ondas e ferramentas e plataformas, conceitos que vêm surgindo, a gente vê que as tecnologias, elas são um eterno vai e vem, né? Algumas têm uma mega explosão de sucesso e depois entram num estado vegetativo, como o Second Life. Outras
têm uma promessa espetacular, como o Google Plus, e simplesmente morrem. O Vine, que nasceu de um jeito e com uma proposta que lembrava, quando nasceu, o que hoje a gente vê no TikTok, e já está incorporado. O Windows Phone, que da mesma forma, uma plataforma trazida por um player muito relevante da indústria, que por sinal está agora novamente atuando aí como um provocador de transformação na IA, o Windows Phone simplesmente capotou, ficou pelo caminho. E tem coisas até mais recentes que a gente vê, por exemplo, os personal assistants. Teve um boom há uns 5 anos atrás, talvez 7 anos atrás, melhor dizendo, com a emergência de vários devices desse tipo. Hoje você encontra várias matérias na internet questionando, de fato, se essas ferramentas, esses recursos vão vingar da maneira como estão concebidos, né? O mesmo para a realidade virtual e para os metaversos, a gente pode dizer. Ou seja, essas idas e vindas são o que colocam para nós as oportunidades e os desafios. E não é diferente na inteligência artificial. A curiosidade aqui é que a inteligência artificial, como linha de investigação, ela nasceu há mais de 70 anos atrás, né? Aproximadamente 72 anos atrás. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente acaba focando muito na chamada IA generativa, mas vale lembrar que IA generativa é um pedaço, digamos assim, da torta do conjunto de aplicações e áreas de especialidade que você tem na chamada inteligência artificial. É claro que as ferramentas de IA generativa que a gente hoje conta no mercado, né, elas são extraordinárias, porque elas nos dão uma possibilidade de gerar conteúdos de diferente natureza, de forma automática ou semiautomática, em territórios que a gente antes abordava de uma maneira completamente diferente, né? Da geração automática de textos às incríveis capacidades hoje que você vê em ferramentas de geração automática de código, né? E isso traz impacto nas agências digitais, certamente, e aqui eu estou enunciando só alguns dos impactos nas 4 principais, digamos assim, áreas clássicas da inteligência artificial, 4 ou 5 ao incorporar as áreas de tecnologia e desenvolvimento de software. Se a gente pensa em mídia, a IA está contribuindo para uma abordagem hipersegmentada, em que a gente consegue trabalhar a geração automática ou semiautomática de conteúdos ultra segmentados, personalizados em larga escala, até chegando a modelos de compra programática com estratégias 100% automáticas e dinâmicas, fazendo aí um paralelo com o que a gente vê no mercado de ações, por exemplo, e derivativos no mercado financeiro, né? Quando a gente pensa em estratégia, não há a menor dúvida que a IA vai ajudar os estrategistas a planejar suas ações a partir de comportamentos que eles possam pré-dizer ou pré-conceber, e mais do que isso, a gente vai já contar com ferramentas que nos permitirão simular personas e testar conceitos, não através de pesquisas tradicionais de mercado, mas através de pesquisas que serão feitas contra uma base de agentes de inteligência artificial que simulam pessoas, só que em número muito superior ao que normalmente a gente consegue nas pesquisas tradicionais, e a um custo muito menor, né? Se a gente fala de criação em UX, a gente, de fato, vai poder contar com ferramentas que vão ajudar os insights criativos das nossas equipes, que vão ajudar na produção dos ativos, dos assets criativos, que vão permitir uma UX completamente diferente, né, e renovada em relação ao modelo tradicional que a gente tem. E, para terminar, não dá para deixar de falar da área de atendimento, que eu acho que é uma área que também vai dar um passo além através da utilização das ferramentas de IA, seja na assistência que ela pode receber de robôs, de ferramentas que permitam pré-analisar, analisar briefings e estabelecer algumas hipóteses sobre os briefings que são enviados pelos clientes, a preparação de materiais de toda a ordem e até
até mesmo chegando à figura do coagente de atendimento, que é como se fosse um assistente de um diretor de conta, que é, na verdade, um autômato, um robô, que conhece muito sobre o cliente a partir das massas de documentos e atas e materiais que são produzidos e que consegue interagir de alguma maneira, te ajudando a tomar decisões certas no relacionamento com os clientes, e tudo isso suportado por tecnologia e plataformas. Indo adiante, e já para alinhar com o próximo passo nosso aqui, quando a gente falou de UX, essa é certamente, o Paulo Centenário estava mencionando isso, certamente o UX é uma área que pode se beneficiar tremendamente da IA, né? Seja no sentido da personalização e da navegação adaptativa, um passo adiante nos modelos de recomendações e buscas que a gente conhece hoje, assistentes de navegação, interfaces conversacionais, prototipação avançada, em que a gente pode usar usuários humanos e personas virtuais para poder testar diferentes configurações de interface, até chegando à possibilidade de você ter dinamicamente o aperfeiçoamento dos sistemas de detecção de fraudes e de comportamento suspeito, baseado no modo como o usuário está se comportando frente à interface. Tudo isso são, digamos assim, inovações e mudanças que a gente verá nos próximos anos, fruto da IA impactando o negócio das agências digitais. Passando adiante para o professor Márcio. Tudo bom, Franco? Vou pegar aqui o gancho. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Continuando aqui, já que o professor Abel citou, a inteligência artificial, embora seja a palavra do momento, né, o hype ali, a parte de AI generativa, ela não é uma coisa nova, né? A gente tem ali, a primeira vez que a gente ouve o termo, né, tem de um paper de inteligência artificial, foi ali nos anos 50, né? Então, final ali década de 40, comecinho da década de 50, a gente já tem esse termo sobre inteligência artificial citado em papers. E isso é uma evolução, né? Pode passar para o próximo. O legal dessa evolução, que nos últimos 20 anos, a gente teve um crescimento exponencial dessas tecnologias. Então, ali, no finalzinho do 2000, ali, final de 90 para 2000, a gente tem um marco interessante, que é a parte de custo de armazenamento de informação. Então, a gente tem uma queda nessa parte de custo de armazenamento e, consequentemente, uma explosão na parte de aquisição e gerenciamento de dados, né? Então, surge ali a cultura de dados, a parte de data lakes, em que a gente começa a armazenar um monte de dados. A gente sabe que não sabe exatamente o que vai fazer com eles, mas a gente sabe que vai ter que ter esses dados para o futuro. E ali, a partir de 2015, 2016, a gente já começa a ter também um outro evento, que é a parte do crescimento exponencial do processamento. Então, com esses dois marcos, assim, né, nas últimas 2 décadas, a gente tem um ambiente perfeito para a explosão que a gente tem hoje com a inteligência artificial generativa. Ou seja, a combinação de uma massa imensa de dados com poder computacional tremendo. Então, a parte científica, a parte de estatística, a parte de matemática, ela continua com as mesmas bases, talvez, das últimas 5 décadas, mas a gente vem evoluindo absurdamente na parte tecnológica, desde materiais de processadores, etc., e relativamente trazendo isso um custo mais baixo. Então, em 2021, 2022, o que a gente tem, na verdade, é a democratização da parte de inteligência artificial. E eu trago aqui para vocês um case que a gente trabalhou recentemente, da Flash Direct. Já vou chegar, e é muito, que a gente, no curso do MBA, a gente traz muito isso também, tá, pessoal? Trazer teoria, mas sempre já com um case atrelado a ela, para mostrar na prática como que as coisas funcionam. Então, Flash Direct é talvez a primeira mercearia ali, ela é muito inovadora, principalmente ali na região de Nova York. Ela trouxe o conceito de não ter loja física, né? Então, ela ligava diretamente o produtor ao consumidor final, e ela foi pioneira nisso, e aí a gente fez um trabalho junto com eles para trazer essa questão da inteligência artificial generativa dentro do carrinho de compras. Então, esse aqui é um case bem interessante, que a gente já começou a explorar, na época a gente já com o GPT-3 ainda, tá?
E o que fazia basicamente a experiência final do usuário? A gente conseguia pegar os itens que ele tinha colocado no carrinho e criar receitas que trouxessem recomendação sempre que faltasse 1 ou 2 itens para fazer um upsell ali no checkout do cliente. Então, ele tinha ali uma lista de itens que ele já tinha colocado no carrinho dele. A gente fazia um trabalho com AI que capturava esses dados e criava receitas a partir daqueles itens e sempre assim lhe propondo, né, um upsell, um cross-sell de algum item que não tinha no carrinho. Isso é bem legal, mas aí foi nesse case que a gente já se deparou com um dos primeiros pontos de AI generativa, foi a questão da alucinação. Vocês já devem ter ouvido falar, mas... e a gente começou a estabelecer estratégias e técnicas para poder utilizar a inteligência artificial, mas de uma forma um pouco mais segura. O que acontecia, né? Inúmeros testes que a gente foi fazendo, a gente foi validando, como o professor Abel falou, a gente vai testando e validando as coisas e aprendendo junto, né? A gente percebeu que, por exemplo, ele punha lá um açúcar no frango, coberto com chocolate, só para tentar fechar a conta e trazer alguma receita que trouxesse algum item, né? Então, a gente aprendeu ali de como que a gente tem que limitar o universo de pesquisa, como a gente pode orientar a AI e como os parâmetros, né, de entrada e de organização desse material tem que ser bem elaborado e bem feito para a gente evitar e a gente tenha resultados inesperados. Aliás, essa é uma das características de AI generativa e que vocês vão ver que futuramente vai interferir muito na questão das interfaces, é que ela não é determinística. Então, os resultados para as mesmas entradas, para os mesmos parâmetros, podem ter saídas diferentes. Essa é uma característica bem interessante de AI generativa. Como ela atua de forma estatística e probabilística, ela nem sempre vai trazer o mesmo resultado. E a gente tem que estar preparado para isso. Isso é um case que a gente já utilizou, o ChatGPT, que no caso, mas a gente já vinha trabalhando com algumas questões de inteligência artificial, não necessariamente generativas, mas que já era aplicado a alguns produtos digitais. E o professor Márcio vai trazer aqui para vocês algumas coisas que a gente já vinha fazendo e como isso foi evoluindo. Exatamente. Obrigado, Franco. Bom dia, pessoal. Exatamente. A IA generativa, ela oferece uma série de oportunidades, mas ela traz junto com ela também uma série de desafios, como o professor Franco falou. E como o professor Abel também reforçou, e o professor Franco falou no início, a inteligência artificial já está disponível há muito tempo, né? Existem uma série de coisas que já são feitas usando inteligência artificial e dados que já estão presentes nas aplicações, no dia a dia, e que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Então, a gente falou de prevenção de fraude, por exemplo, os bancos usam inteligência artificial para prevenir fraude há muitos anos, mas existem interfaces e experiências do usuário que foram criadas usando inteligência artificial não generativa e criam oportunidades muito interessantes de experiências do usuário que são inovadoras, sem você necessariamente ter que recorrer à inteligência artificial generativa, que é o caso, por exemplo, da identificação de padrões, que a gente usou num produto que a gente fez para uma coffee shop chamada Fields Coffee, nos Estados Unidos. O que é a Fields Coffee? É uma coffee shop que está crescendo muito nos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, na região de São Francisco. Eles são hoje uma coffee shop que é referência no que a gente chama na terceira onda do café, que é um café mais refinado, que é um café mais sofisticado, e eles oferecem uma experiência na loja física em que os baristas vão lá preparar um café para você, do jeito que você quer, do seu jeito, que seja um café perfeito para cada pessoa. O problema disso é como é que eles expandem essa experiência com esse crescimento que eles estão tendo, sem perder essa experiência diferenciada e sem causar o problema que um crescimento exponencial causa para qualquer tipo de empresa, principalmente para empresas que lidam com produtos físicos como um café, né? Então, isso aqui é uma foto de uma loja deles em São Francisco que, devido ao sucesso, dá volta no quarteirão de pessoas esperando. O que a gente fez para tentar ajudar eles e resolver esse problema? Obviamente, usando a tecnologia, tentar criar um aplicativo
que ajudasse eles a oferecer em larga escala um café que fosse um café perfeito e entregue com a maior eficiência possível. Para isso, o que a gente fez? A gente analisou aproximadamente 670 mil pedidos no período de um ano, em 29 lojas deles, para a gente tentar identificar, através de inteligência artificial, oportunidades e padrões repetitivos de uso de compra, de comportamento de compra dos clientes, para a gente tentar criar uma experiência que fosse uma experiência mais personalizada através do uso desses dados. Quando a gente fez essa análise, a gente descobriu que eles tinham dois tipos de clientes, né? Um cliente que sempre pede a mesma coisa, que é um ser repetitivo, que todo dia toma o mesmo tipo de café, que nem eu faço, todo dia de manhã eu tomo o mesmo café. E aqueles que fazem isso também, só que de tempos em tempos gostam de experimentar alguma coisa nova. Então, a gente detectou esse tipo de padrão de comportamento e a gente usou, então, inteligência artificial para a gente criar uma abordagem personalizada no uso do app para você ter uma experiência que fosse muito similar à experiência que você tem quando você chega na loja e você interage com um barista. Então, basicamente, você chega aqui, você abre o app e a inteligência artificial, baseada no comportamento do grupo, né, de clientes e no seu comportamento, vai tentar antecipar o teu pedido, trazendo uma única escolha para você, ao invés de trazer uma escolha de um menu de cafés, em que você tem que passar 5 minutos procurando o que você vai pedir. Através do uso de inteligência de dados, ele vai trazer para você aquilo que ele acredita ser o seu pedido repetitivo. E você vai poder, então, se não for ele, você vai poder caminhar com uma interface muito simples para um lado e para o outro, escolher aquilo que ele acha, baseado nos dados, que é o seu pedido. E você vai poder personalizar da maneira como você personalizaria na loja. Então, é uma interface que procura antecipar comportamentos de um grupo de clientes e do seu comportamento, e vai aprendendo com o uso do aplicativo e trazendo para você o que provavelmente vai ser a sua escolha, para que você tenha uma experiência que seja simples, rápida, personalizada, e com isso escalar um negócio que é um negócio que está em crescimento contínuo. Então, esse é um uso de inteligência artificial que não é generativa, a gente não está gerando conteúdo, a gente não está criando nada, mas a gente está trazendo dados para criar uma experiência do usuário, uma UX, que é uma UX diferenciada e que ajuda o negócio, faz aumentar as vendas. Eles tiveram 26% de aumento de vendas via app nos primeiros 6 meses, aumento de receitas, e no final das contas é isso que a gente quer. A gente quer um produto que seja bom para quem está usando e, obviamente, que reverta para o negócio e que proporcione o crescimento que a empresa está buscando. Então, esse é um uso de inteligência artificial que a gente já faz sem mesmo pensar em inteligência artificial generativa. Um outro uso, que é uma extensão desse, que é uma identificação de padrões e de intenções que a gente trouxe também dentro desse mesmo case da Fuse Coffee, quando a Apple fez o lançamento do que eles chamaram de Siri Shortcuts, né? São os atalhos da Siri, que eles trouxeram primeiro para os Apple Watch e depois expandiram para o celular. Então, basicamente, o que é isso? Baseado nesse mesmo comportamento e análise de dados, se faz uma análise preditiva, já entendendo qual é o seu comportamento, e antes mesmo que você abra o app, ele traz para você no seu relógio uma sugestão de algo que ele acha que você vai fazer em determinado dia, em determinada hora do dia. Então, se você é uma pessoa que pede sempre um café morrito na Fuse Coffee toda terça-feira às 10h09 da manhã, antes mesmo de você ter que tirar o seu telefone do bolso, ele já traz para você essa proposta no seu relógio e vai pedir, então, e vai sugerir que você peça com um toque só o seu café preferido da maneira mais simples e direta possível. De novo, usando inteligência artificial, análise de dados, análise de padrões, cruzamento de comportamentos para criar uma experiência que seja única. E um outro uso da inteligência artificial que vocês devem, imagino, conhecer bem, é o que a gente chama de hiperpersonalização, né? É você criar aplicativos, criar produtos digitais que não sejam produtos genéricos, que não sejam iguais para todo mundo, mas que sejam, sim, baseados em cada pessoa, para que cada pessoa se sinta como um cliente especial, como um indivíduo.
A gente tem 2 cases onde a gente aplicou isso de uma forma bastante diferenciada. O primeiro deles foi um projeto que a gente fez para a Gatorade nos Estados Unidos, em que ele procura entender o seu uso e seu consumo de energia através do cruzamento de dados para te oferecer uma sugestão de reposição e descanso ao longo do dia para você se recuperar para o próximo treinamento. Como é que ele faz isso? De novo, sem usar inteligência artificial generativa, mas usando o cruzamento de dados para criar uma interface que seja inteligente. Então, uma fonte de dados é um patch, né, um adesivo que as pessoas colocam no braço, e ele analisa o seu suor ao longo da sua sessão de treinamento, e através dessa informação ele alimenta o aplicativo, trazendo dados do seu gasto calórico, do seu gasto de energia ao longo daquela sessão, para então analisar esses resultados, cruzando com perguntas que ele vai fazer para você, e então te trazer uma sugestão de como você repor os teus gastos, obviamente usando, né, as bebidas da Gatorade, mas através de outras recomendações também, de repouso, de alimentação e tudo mais. Então, é você criar uma experiência, uma interface que seja baseada nos dados, que traga resultados que sejam únicos para você. Então, ele se conecta com um aplicativo de saúde da Apple, por exemplo, te faz perguntas, cruza essas informações todas de maneira inteligente e vai, então, te trazer uma recomendação de como você vai se recuperar dessa sessão, dizendo o que você tem que consumir de proteína, o que você tem que, a quantidade de líquido que você precisa repor, tempo de descanso que você precisa ter, e tudo isso diferente para cada pessoa. E tudo isso só é possível usando inteligência artificial, usando os dados que o professor Franco falou que a gente precisa coletar para a gente analisar e criar uma experiência que é hiperpersonalizada e diferente para cada pessoa, baseado no comportamento de cada um. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, que é mais próximo de nós aqui no Brasil, é um aplicativo que a gente criou para a Claro, né? Todo mundo conhece, a Claro é a segunda maior operadora de telecomunicações no Brasil, que vem crescendo também ao longo dos anos, através de aquisições e de fusões de outras companhias, então oferecendo uma quantidade de serviços muito grande e, obviamente, por conta disso também sofrendo do mal de muitas empresas de telecomunicação, em que você acaba oferecendo muita coisa e essas coisas, os planos começam a ficar mais difíceis de entender, os canais de atendimento são muitas vezes cruzados e os planos são motivos de frustração, as pessoas usam cada vez mais os canais de atendimento. E isso leva, obviamente, a um gasto muito grande em termos de atendimento para você poder dar suporte às pessoas e vender esses novos planos que você está criando. O problema, então, que a Claro tinha, é que a gente procurou usar dados e inteligência para ajudar a solucionar, era como que a gente suporta um crescimento contínuo de atendimento, de necessidade de atendimento e sempre buscando oferecer a melhor experiência possível. A nossa abordagem foi criar um aplicativo de autoatendimento que fosse o melhor possível e que permitisse que cada pessoa, entrando naquele aplicativo, se identificasse como uma pessoa, um cliente único, que a Claro conhece e que trata de forma hiperpersonalizada. Como é que isso se reflete da interface na experiência do usuário? As pessoas entram no aplicativo e, imediatamente, elas são expostas aos seus dados, né, o quanto de internet ela tem disponível, quantos de dados elas têm disponível, quando é que o seu plano renova, quando é que a gente tem de vídeo. Então, tudo isso é oferecido para a pessoa, para que ela saiba que a Claro sabe o uso dela das informações, e tudo isso, obviamente, cruzando os dados dos diversos serviços que a Claro oferece e mostrando para a pessoa imediatamente que ela é um cliente, uma cliente única dentro da Claro e que a Claro sabe quem ela é e que está ali para solucionar qualquer tipo de dúvida ou de problema, né? Então, tudo isso só é possível através do uso de inteligência artificial, cruzamento de dados, coleta de dados para a gente oferecer a melhor experiência possível. Então, tudo isso são experiências que já existem hoje, que já estão no mercado, usando inteligência artificial para criar
experiências que são muito únicas. A partir daqui, a gente tem os novos desafios de inteligência artificial generativa e o professor Franco vai mostrar alguns cases e alguns estudos que a gente anda fazendo para superar esses desafios, como a alucinação que ele comentou anteriormente. Está no mudo, Franco. Quando a gente está falando de inteligência artificial, para fins didáticos ali, a gente cria 3 grandes verticais para tentar aplicar elas diretamente à experiência em um produto digital. Então, a gente tem uma vertical de machine learning, a gente está já acostumado, essa parte preditiva, a parte de recomendação, análise de fraudes, etc. O professor Abel chegou a dar uma passada ali nessa questão. A parte de computer vision, então a gente tem a parte de reconhecimento de imagens, identificação de objetos, a gente traz, até eu escrevi um artigo recentemente, a gente brinca, a gente dá superpoderes a velhos sensores, né? Uma câmera do celular, com um microfone, eles ganham superpoderes com essa parte de AI aplicada a computer vision. E a parte de processamento de linguagem natural, que é o que a gente está no hype agora no momento, a parte dos prompts e parte de texto generativo, etc. Então, eu vou mostrar para vocês a aplicação de algumas dessas tecnologias em produtos digitais, tá bom? Primeiro, que é uma prova de conceito, ela não é efetivamente um produto digital que foi ao mercado, mas era uma prova de conceito durante uma fase de conceituação de um projeto para Kamikado, em que a gente, através de computer vision, consegue identificar padrões, objetos, estilos, né? E isso ajuda na parte de composição, por exemplo, de uma venda, ou até mesmo identificando um cenário. Ou até agora a gente está evoluindo nesses conceitos e até fazendo uma predição, uma recomendação do que poderia combinar ou não com esse ambiente. Então, aqui foi usando uma API do Google, né, a parte de Vision API do Google, e é interessante a fase de treinamento do Google, né? Todos nós aqui, de alguma forma, ajudamos nessa prova de conceito que eu fiz aqui. Todos já devem ter passado pelo velho e bom CAPTCHA do Google, que nada mais é que uma baita de uma machine learning, né, ensinando o algoritmo ali a conseguir classificar esses objetos. Aí, para um próximo projeto, a gente tem ali PLI, tá? PLI, o que é? Na verdade, é um instituto de legal, né, da parte jurídica nos Estados Unidos, em que eles têm um programa de TV que dura mais ou menos 3, 4 horas, um programa meio matinal, assim, tem vários quadros com vários temas, sempre abordando questões jurídicas. E como que a gente ajudou aqui a parte no projeto PLI? Como eles têm um conteúdo extenso, imenso, né? Então, são 3, 4 horas diárias de conteúdo, quebrado em quadros, etc., com vários temas jurídicos, a parte de findability, né? Ou seja, a encontrabilidade desses temas, quando alguém vai pesquisar e vai querer achar alguma coisa desse conteúdo, era muito complicada. Como se fazia isso antigamente, né? A gente fazia o velho e bom tagueamento, né? Então, tinha uma pessoa lá que ia tagueando os conteúdos, isso aqui tem a ver com trabalhista, isso aqui tem a ver com criminal, etc. Perdoa se eu estiver falando coisa besteira, na parte de jurídica não é a minha linha, mas esses temas muitas vezes se cruzavam e tinham questões de legislação que às vezes não era um tema específico ou outro, né? E qual que era a correlação desse tema com esse outro? Então, o que a gente trabalhou em cima desse produto da PLI? Pode passar para o próximo. Foi a questão da busca, né? Então, a gente conseguiu, utilizando a inteligência artificial, pode voltar um pouquinho isso, a gente conseguiu classificar, primeira coisa, a gente transcreveu todos os áudios de todos os programas que foram feitos nos últimos 3 anos. Então, até eu vi aqui agora, quando a gente entrou no Meet aqui do Google, ele sugere, né, a utilização de uma parte de transcrição de áudio, né? Que pode ser feita até, inclusive, hoje em real time, até a gente pode usar o Zoom, etc. Mas isso, há 2, 3 anos atrás, era impensável. Então, a gente fez a transcrição de todo o conteúdo de áudio, através disso, fez a classificação de todo esse texto, agrupou eles de forma semântica e conseguiu correlacionar eles sem que ter uma pessoa fazendo tagueamento. Então, a parte de sumarização desse conteúdo, ou seja, eu pego um episódio ali de 30, 40 minutos, e consigo condensar num parágrafo as principais informações para saber se aquele conteúdo é interessante ou relevante para a minha busca, por exemplo.
Sem falar dessa organização desse conteúdo num ambiente que seria praticamente impossível a gente fazer toda essa categorização e tagueamento de todo esse conteúdo. A gente criou esse produto, a questão da encontrabilidade foi algo fundamental. Como que se cria, né, esse modelo e como que a gente consegue utilizar isso para uma busca, por exemplo? Então, basicamente, tudo começa com a seleção dos dados que vão ser utilizados. Aí, no caso do PLI, a gente tem a parte de transcrição desse conteúdo. A gente carrega esses dados para um modelo pré-definido e criado estatisticamente e armazena esse conteúdo já não de forma bruta, mas sim de forma vetorizada, ou seja, pode passar para o próximo. A informação está de uma forma espacial, categorizada e agrupada por distâncias de significado. Então, quando a gente fala um pouquinho ali da questão de como que a máquina entende, ou como ela faz essa correlação desses conteúdos, ela... Pode passar para o próximo? A gente quebra esses textos em pequenos chunks de palavras e categoriza eles numa matriz multidimensional ali, de vários contextos diferentes, de vários modelos diferentes, para conseguir encontrar qual que é a posição perfeita para aquele conteúdo estar relacionado, né? Qual a distância da palavra, por exemplo, cão, da palavra cachorro, né? Então, você consegue classificar esse conteúdo sem ter necessariamente o tagueamento formal em que eu vou classificando. E na hora de a gente fazer a recuperação desses dados, ocorre da mesma forma, né? A gente pega esses dados, transforma eles novamente em pontos ali do vetor e vai fazer, através do request ali, da solicitação do prompt, qual que é o conteúdo adequado dados os parâmetros de entrada. Então, tem aqui o próximo exemplo, pode mostrar o próximo, em que eu tenho bilhões de parâmetros de entrada e eu vou ter a probabilidade, né, de gerar aquele conteúdo específico. Isso, como eu falei para vocês, a gente tem um armazenamento de dados imenso e um poder de processamento gigantesco para a gente conseguir chegar nesses resultados. Pode passar para o próximo. Aqui é um outro case, como eu falei, eu gosto muito de mostrar a parte teórica ali, mas sempre apoiado em cases. Esse aqui, eu não posso falar qual que é ainda, se bem que ele já foi para o ar, mas eu não posso falar ainda qual que é o cliente especificamente, mas é uma grande indústria farmacêutica, e é um aplicativo que faz a parte de busca e relacionado com doenças. Então, dado, até agora ele está integrado com Health, por exemplo, com um relógio da Apple ou com o sistema do Google, em que, dado um contexto daquele paciente, etc., ele consegue correlacionar sintomas, etc., com possíveis doenças e trazer, né, prognósticos e trazer o detalhamento daquela doença específica. Esse é um case interessante, porque a gente começou utilizando o ChatGPT 3.5, e embora ele seja muito bacana para a gente brincar ali no prompt, etc., quando a gente vai associar a nossa marca, né, então eu vou colocar o carimbo da minha marca ali, e eu falei para vocês que a inteligência artificial generativa é probabilística, e nesse caso ela tinha um nível de acerto de 45%, que é muito baixo, né? Assim, se a gente for pensar, vou associar minha marca, 60% das vezes ele erra. Então, como é que eu vou associar minha marca a uma coisa dessa? E a gente foi criando outros modelos, e foi aprimorando aqueles modelos. Então, a gente saiu ali do GPT-3, que é um pouco mais genérico, etc., que sabe um pouco sobre muitos assuntos, e foi desenvolvendo um modelo específico para essa empresa, ligada à base de conhecimento proprietária dela. Então, sim, a gente usa uma base pré-treinada do GPT, mas aplica uma especialização para a gente chegar no nível de assertividade, que a gente chegou a 80%, 85%. Que ainda assim, quando se trata de ligar a sua marca a uma resposta desse tipo, ainda envolve certos riscos. Então, acho que o que a gente extraiu de legal desse case aqui sim, é probabilístico, é não determinística a resposta, como lidamos com isso e como que a interface comunica isso para o usuário. É um case bem interessante, já está agora aberto ao público, o Family Friends já está aberto ao público, mas ele é muito interessante a questão de quais respostas. E outro ponto foi muito bacana nesse projeto quem que avalia isso? Quem que vai avaliar se essa resposta está correta ou não? E a gente dá num outro ponto também, que a gente vai ver mais para frente, questão de substituição de pessoas, né? Então, quem vai avaliar esse recurso, se a resposta está certa ou não, é muito provavelmente quem o trabalho está sendo substituído por essa criação desse conteúdo.
Então, a gente entra num dilema ali, como que eu avalio? Então, estão sendo criadas ferramentas, inclusive, para a gente avaliar o nível de assertividade da inteligência. Pode passar para o próximo? Eu mostrei para vocês alguns cases para público final, etc., mas a AI também pode ser utilizada no dia a dia de um agente de produto digital. Esse plugin para Figma, por exemplo, foi desenvolvido pela gente aqui da Working Co, para a gente utilizar internamente. Então, aí ao longo de 10 anos de agência, a gente tem milhares de assets, de vários fluxos diferentes, etc. E aí, de repente, eu quero me inspirar em alguma coisa, ou até o contrário, não quero repetir algum processo, etc., e através de Computer Vision eu consigo identificar padrões de uma tela de login, de um flow de login, por exemplo, um fluxo de onboard, etc. E eu facilmente consigo buscar isso e selecionar as interfaces que trazem algum fluxo específico. Outra ferramenta que a gente utilizou também, que foi uma criação interna, para utilização interna, é na parte de QA, né? Então, é um ponto ali interessante na fase de testes, por exemplo, em que às vezes eu tenho, além dos testes automatizados, que são padrão de mercado, etc., eu tenho ali testes que eu quero fazer um fluxo específico, né? E a gente criou essa ferramenta em que eu simplesmente descrevia uma tarefa, né? No caso de teste, eu descrevia essa tarefa e a AI executava, mas não que eu mandava apertar um botão específico. Eu falava, eu quero que toque a música da Beyoncé, mas eu não falava nada da tela para ele, tá? Então, assim, ele entendia que aquele botão, dado o texto que está escrito nele, era um botão de play. A busca, ele entendia que aquilo era um campo de busca, e etc. E executava essas ações de forma autônoma. Então, é um case bem interessante, que não é simplesmente execução de testes pré-programados, mas a AI descobre como executar aquela ação que eu solicitei para ela. Vamos para o próximo. Essa, acho que o professor Abel citou, o Márcio também, qual que é o próximo grande desafio, né, de UX, né? Como eu vou interagir da melhor forma possível com essa IA? Eu li um artigo recentemente ali que fala que nos últimos 20 anos, a gente trabalhando e evoluindo na web, em apps, etc., essa interação. Mas agora mudou, o jogo mudou. Então, qual que é a nova forma de interagir? Aqui a gente tem um exemplo de conversational commerce, né? Então, a gente tem uma conversa, né, dentro do e-commerce, assim como um atendente de uma loja faria, se eu entrasse na Centauro, por exemplo, em que ele vai entender o meu contexto, vai me apresentar produtos, e eu vou simplesmente guardar essa conversa. Então, é um fluxo de conversa, né, em que eu consigo não mais ter aquele passo a passo pré-programado, não estou falando disso, estou falando assim, que é uma conversa em que eu vou entendendo ao longo do tempo os inputs do meu cliente, recomendando para ele produtos e tendo feedback, né? Então, talvez seja uma nova forma de interação com o usuário dentro do e-commerce. Então, a gente fugiu daqueles catálogos imensos que a gente tinha de produto, eu não tenho aquela busca convencional, e sim tem uma conversa que flui ali com o meu cliente, e eu vou indicando produtos ao longo dessa jornada. Então, é um projeto bem bacana. E aí, pessoal, só finalizando aqui, a parte de AI, ela traz alguns desafios, né? Então, aquisição e organização dos dados, ou seja, empresas que não estão acostumadas a guardar dados, organizar isso de forma contínua, etc., estão um passo atrás, né? Então, já empresas que são focadas em dados, empresas que tinham esse cuidado, já conseguem acelerar essa parte de desenvolvimento. Modelos de treinamento, ou seja, quem mais entende do seu negócio é você. Modelos pré-treinados podem ajudar a gente a não sair do zero ali, mas a parte de treinamento e modelagem dessa nova AI, o humano talvez seja cada vez mais necessário e importante. E questão de ética e confiança, né? Os vieses da AI, né? Então, com base em dados, ela pode ter alguns vieses. Como que a gente corrige isso? Como é que a gente acredita ou não no resultado da AI? Como que a gente valida o accuracy, né? A parte de assertividade dessa AI? Posso passar para o próximo? A gente tem esse ciclo, né? É um ciclo virtuoso da AI, em que a gente tem a preparação desses dados, né? O desenvolvimento desses novos modelos. A gente implementa esses novos modelos, recoleta esses dados, avalia isso, prepara os dados novamente, e a gente entra num ciclo virtuoso, né? De machine learning, AI generativa e o produto digital. E aqui, para finalizar, pessoal,
como é uma palavra no hype, né, a questão de AI, etc., primeiro, AI não é bala de prata, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela não é solução para tudo, até mesmo porque a gente esbarra em algumas questões de custos, questões de maturidade tecnológica, etc., mas com certeza ela vai estar presente em tudo daqui para frente. Nem toda AI generativa é um prompt. Quando a gente fala de AI generativa, como eu mostrei para vocês ali do e-commerce, às vezes são formas de interação que são uma conversa, né? Então, não necessariamente a conversa é um bot, né? Não é o flow normal, a interface de bot, talvez, ela vai evoluir muito. E, como todos falaram aqui, é uma coisa nova, está todo mundo implementando e testando, e a melhor forma, né, de a gente aprender é realmente testar e verificar se tem realmente um diferencial relevante que a AI vai trazer para o seu negócio. Não é só porque, tem que aplicar, temos que aplicar, está na moda, mas sim entender qual que é o diferencial relevante que isso traz para a gente. Agora o professor Marcelo vai trazer a parte na linha de negócios, da minha visão de negócios, em que a AI traz para a gente. Então, obrigado, professor Franco, que eu vou tentar concluir aqui de uma forma bastante sintética, até para a gente poder, não saiam que a gente vai ter perguntas depois, tá? Que a gente vai poder responder para vocês, um Q&A de perguntas para professor Franco, Márcio, professor Abel e eu. Então, eu vou concluir aqui com uma parte que é super importante, mais um, por favor, Márcio, que é como é que a gente trabalha com todo esse potencial que o professor Franco, o professor Márcio e o professor Abel acabaram de descrever. Como é que nós, da perspectiva de equipe, nos preparamos para esse potencial e, ao mesmo tempo, com limitações importantes, a gente vai ver também aqui, o céu não é o limite, tem um limite, pelo menos a curto prazo, para o que o AI, a inteligência artificial faz, e nós também, para quem é líder, né, para quem é gestor, como recrutadores, né? Que tipo de habilidades eu estou procurando no meu candidato para recrutá-lo para participar de equipes no qual nós teremos esse novo membro, entre aspas, que é a inteligência artificial. E para fazer isso, eu vou tentar dividir essa discussão em soft e hard skills, que é algo que o mercado já usa há muito tempo. Mais uma, por favor. Para dar um exemplo do potencial e, ao mesmo tempo, limitação da inteligência artificial, vou pegar um algoritmo que todo mundo aqui já usou, que é o Google Tradutor, que cada vez fica melhor. E se você entrar com input, com essa frase aí sobre a monarquia inglesa, vai passar pelas redes neurais recorrentes profundas, que é como a equipe do Google de pesquisa chama, né, e vai traduzir com uma precisão incrível e cada vez melhor. O emprego de tradutor virou fazer polimentos, né? Polimentos, para quem já traduziu na mão, sabe o quanto isso é poderoso. E isso é um clássico hard skill. Um clássico hard skill, uma habilidade que é um modelo preditivo, como o Franco acabou de explicar muito bem, que probabilisticamente ele vê qual é a melhor palavra, a melhor frase, o melhor parágrafo, a melhor sentença para traduzir aquele termo da língua A para a língua B. Porém, mais um, esse algoritmo não tem noção do significado dessa frase. É um modelo matemático, preditivo, probabilístico, que chega a essa conclusão com uma precisão incrível, mas o significado não é conhecido. Mais uma, por favor. Ou seja, se você pegar um chat GPT, por exemplo, uma IA generativa, e você perguntar sobre nomes, datas, dados históricos, realizações, vai te responder de forma absolutamente precisa. Porém, mais um, se você perguntar qual é o significado, a interpretação, um pensamento crítico do poder político, o comportamento ético, a beleza estética, a responsabilidade social da monarquia, que é o tema que a gente está falando aqui, o algoritmo simplesmente não sabe. Ele pode até dar uma colada, entre aspas, de um pensamento humano, mas ele, per si, não sabe o significado. Mais uma, por favor. E de acordo aí, vamos falar aqui das teorias mais modernas e up-to-date da comunidade de inteligência artificial, de cientistas, né, que lutam com isso, essa é a grande barreira, é saber por que o significado é tão complexo para um algoritmo. Mais uma, por favor. Mais uma. Por quê? Porque para nós é trivial, nós humanos, né, com o nosso neurocórtex, é trivial a gente entender o significado, porque isso está intimamente ligado à consciência, que talvez seja o atributo
mais notável da inteligência humana. E mais uma, o que é consciência, né? Desde filósofos do século XVI, XVII, não há consenso da definição de consciência, mas eu gosto muito da definição de um pesquisador do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, chama-se Max Tegmark, que trabalha com inteligência artificial, que a consciência são experiências subjetivas, né? Sensações, sentimentos, como, por exemplo, o vermelho de uma rosa, as ondas do mar, um perfume. Não há como você explicar para um cego de nascença o que é o vermelho de uma rosa. É algo intraduzível com palavras, né? Ou com qualquer tipo de comunicação. Assim como sentimentos como dor, prazer e ansiedade, você tem que experienciar aquilo para efetivamente entender. Nada que o algoritmo insensível esteja perto de capaz de fazer. Mais uma, por favor. Ou seja, esse linguista computacional da Universidade de Chicago sintetiza isso muito bem, né? Que é o Ellison Ettinger, que o problema da tarefa do modelo preditivo não é equivalente à tarefa de compreensão do resultado daquele modelo preditivo. O buraco da compreensão é muito, 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 muito mais embaixo. Esse é um comercial que sintetiza muito bem isso. Toca, por favor, professor Márcio. Só estamos sem som, pelo menos para mim. Mas é só uma música também, não tem fala. Ou seja, o robô aí tem todos os hard skills, né? Ele é rápido, ele é veloz, ele é preciso, mas na hora que ele vai aproveitar a cerveja, que é algo completamente subjetivo, o prazer de degustar, falar com seus amigos, ele fica frustrado, porque ele não tem aquele soft skill, né? Mas mais uma vez, por favor. Mais uma para frente. Então, quem é o profissional ideal aí para os nossos próximos anos de mercado, né? Como a gente se prepara como equipe e como é que a gente procura candidatos como recrutador que tenham um perfil adequado, né? Vamos separar. Você tem que ter os hard e os soft skills. Os hard é o que fazer. E aí vai entrar muito forte como uma ferramenta, né? Com esse treinamento do grande conjunto de dados, né? Descoberta de padrões e relações. Agora, quando você vai no porquê fazer, aí a gente cai muito no aspecto de significado, que são soft skills, né? Mais uma, por favor. Como, por exemplo, né? Os hard skills, estruturação da informação, cronogramas, orçamentos, modelos financeiros, produção de conteúdo escrito e visual, muita parte de escrever código da programação, né? Suporte ao escritório, né? Uma boa parte de modelagem de UX, como a gente já viu aí, que o professor Márcio e Franco mostraram, né? Processos internos. Agora, quando você fala ao lado direito, no soft skills, de estratégia, criatividade, intuição, pensamento crítico, tomada de decisão, toda a relação com outro ser humano, que não é ciência exata, gestão de pessoas, trabalho em equipe, comunicação interpessoal, gestão de estresse, aí não há algoritmo que esteja perto ainda, no horizonte, de tentar substituir esses skills num profissional humano. Mais uma, por favor. Agora, também nos enganemos, tá? Esse gráfico é muito bom e mostra as habilidades que uma IA generativa já tem em relação à habilidade humana. Então, por exemplo, reconhecimento de imagem já é melhor do que a habilidade humana. Então, a gente também tem que ficar atento que tem coisas que realmente vão ser passadas a curto prazo, tal qual o reconhecimento de imagem. Mais uma, por favor. Então, concluindo, tá, gente? Para a gente ir para as perguntas aqui e começar a tirar dúvidas, que imagino que devam ser muitas, porque esse é um tema fascinante. Qual vai ser o resultado, né, de eu ter um profissional com esses soft skills que a gente viu, né, que são mais subjetivos, né, de pensamento crítico, gestão de pessoas, estratégia, que são altamente valorizados, mas agora ele tem como uma ferramenta de hard skills, né, a inteligência artificial. Essa soma, essa pequena equação do trabalho vai gerar, mais uma, por favor, uma amplificação da inteligência. Ou seja,
a gente vai conseguir fazer mais coisas em menos tempo e resolver problemas mais complexos e achar outras aberturas de complexidade que não se achava antes. Um aumento gigantesco da eficiência produtiva. Em vez de ter uma equipe de 15, talvez a gente tenha que ter uma equipe de 2 ou 3 agora. Tá? Não digo que isso vai necessariamente cortar empregos, porque a gente também vai ter novos empregos gerados, porque as empresas vão começar a fazer novos produtos e serviços que não havíamos pensado antes. Então, é muito, muito duro achar que vai ter só corte de empregos, acho que vai ter geração e corte ao mesmo tempo, né? E isso vai ser fundamental, essa amplificação da inteligência, num mundo em que a vantagem competitiva evapora cada vez mais rapidamente. Mais um, por favor. Então, para a gente concluir, a questão que a gente tem que ter, ou como nos preparando, ou como recrutando, não é, eu vou ter um profissional humano ou eu vou ter uma inteligência artificial. Mais uma, o que a gente vai ter, né, mais uma, é um trabalho em equipe entre o profissional humano e a inteligência artificial. E o profissional vai ter que saber fazer isso. Vai ser uma habilidade absolutamente necessária. E esse profissional vai ter que ter os soft skills de pensamento crítico, gestão de pessoas, estratégia, para suprir tudo que a máquina, como a gente viu, ainda não consegue fazer no aspecto de significado semântico das questões. Mais uma, por favor. E aí eu passo a palavra agora ao professor Luiz Fernando Hormeyer, para a gente concluir e ir para o nosso Q&A. Abre o microfone, professor Luiz. Isso. Bom, antes de passarmos às perguntas da audiência, eu quero me dirigir a você que está assistindo. Tá? Será que, de alguma forma, você está envolvido com transformação digital? Você quer estar preparado e pronto para essa revolução de inovação que estamos vivenciando e vai acelerar agora cada vez mais no mercado e dentro das empresas? O MBA Digital Business foi feito para você poder liderar na transformação digital. Venha interagir com esses professores que participaram desse nosso webinar e com outras feras de mercado que também são professores. E também com profissionais de mercado que vão ser seus colegas na turma. Bom, vamos às perguntas, que esse é o ponto mais interessante. Vocês devem estar muito curiosos para perguntar aos professores. Dá licença aqui de interferir. Então, quem quiser colocar perguntas, tanto pode levantar a mão aqui, como colocar aqui no chat, tá bom? Podemos ter esses dois canais, fiquem à vontade. Professores, é sensacional, né? A quantidade de informações recebidas aqui, eu não sei da experiência dos outros, mas como eu não sou uma inteligência artificial, eu sou uma inteligência normal, eu aí devo demorar algumas horas ou talvez alguns dias para processar tudo e ter questões aqui que façam sentido. Eu ainda não consegui processar tudo. Mas uma coisa me chamou a atenção e não sei se chega a ser uma dúvida, mas uma experiência, né? Para quem tem filhos, né? E a experiência que eu tenho com a minha filha é de que, ao entrar em qualquer processo de compra online, ela simplesmente não quer mais, ela não procura caminhos de atendimento pessoais, feito por pessoas. Os caminhos que ela procura são todos online, ela não compra mais com a interação de pessoas, ela não recorre a mais nenhum tipo de suporte com qualquer empresa a pessoas, só online. Vocês falando dos skills, né, aqui dos novos profissionais, eu queria, não sei se vale a pena aqui alguma colocação da parte de vocês sobre esse novo consumidor, essa nova relação desses novos consumidores com as marcas, com o mercado, enfim, com tudo, na verdade, né? Posso ajudar, Paulo? Eu acho que, sim, existe essa tendência das pessoas buscarem um online, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de eficiência, rapidez e experiências muito frustrantes de falar com pessoas que não são preparadas para atender. Então, casos que nós todos conhecemos, de você
procurar o suporte com uma pessoa, você ter que contar a história, passar 10 minutos contando a sua história, o seu problema, a pessoa mandar você para outro lugar para você falar com outra pessoa, repetir a mesma história. Então, são experiências que são pouco objetivas e direto ao ponto. Essa nova geração não tem tempo e atenção suficiente para gastar com esse tipo de experiência. E a experiência digital, ela tende a ser muito mais, digamos assim, fria e direta e objetiva e resolver seus problemas de maneira mais rápida. E eu acho que não é só para a nova geração, tá? Eu sou uma dessas pessoas. Se eu puder não falar com um ser humano, eu prefiro, né? E muitos dos cases que a gente mostrou aqui também são nesse sentido, assim, de você conseguir resolver seus problemas da maneira mais rápida possível, da maneira mais eficiente possível, e a tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Então, é um pouco dessa perspectiva, assim, eu acho que a tendência é cada vez maior de se buscar o digital. Perfeito, professor, muito obrigado. Eu vou, já ouvi a resposta aqui, o Marcelo já respondeu aqui no chat, mas eu vou compartilhar para os demais que não viram. Houve uma pergunta do Leonardo Vieira, ele afirma, ele sou formado em administração com MBA em gestão. Esse curso serve para mim ou é mais técnico? Então, eu vou já respondi um pouquinho para o Leonardo no chat, mas eu vou só reforçar aqui e compartilhar com todos a resposta. O MBA Digital Business tem como missão formar líderes em iniciativas digitais. E não há segmento, pode ser finanças, varejo, serviço, agências, aérea, mídia, que seja hoje em dia poupado de materializar o seu negócio numa plataforma digital. Então, ele é um MBA que tem uma abordagem bastante diferente do MBA, entre aspas, tradicional. Como o professor Luiz falou, a gente tem feras do mercado mostrando cases e, ao mesmo tempo, uma abordagem multidisciplinar na grade que reflete como funciona realmente uma iniciativa digital, que é toda a parte de negócio, toda a parte de criação e toda a parte de tecnologia. Uma dúvida que me pareceu aqui é que se é um MBA muito técnico, muito tecnológico. Aí a resposta é não. A resposta é para pessoas que não necessariamente têm uma formação em tecnologia. Não é um MBA em ciência da computação, mas inevitavelmente a gente vai falar sobre ciência da computação, porque você, como líder de uma iniciativa digital, como gestor, você vai ter que conversar com pessoas que sabem inteligência artificial, que sabem código client-side, código server-side, que sabem frameworks, assim como sabe blockchain, né? Da mesma forma que vai ter que conversar com designers que sabem a experiência do usuário, que sabem usabilidade, que sabem a arquitetura da informação, da mesma forma que vai ter que lidar com pessoas de negócio que sabem da parte de valuation do negócio, da parte de venture capital, da parte que é fundamental para startups e corporações com inovação interna, né, da pessoal de marketing que vai lidar com marketing digital. Como vocês estão vendo, assim, o digital é, por natureza, interdisciplinar, né? E é exatamente essa abordagem que é muito inovadora nessa formação de líderes digitais no MBA Digital Business. Marcelo, eu vou complementar que uma coisa além dessa... Um ponto importantíssimo do curso é que você aprende não só com conceitos, você vai aprender com pessoas que usam isso no dia a dia e elas vão mostrar a você como usar, o que não fazer, o que fazer. Segundo, você aprende botando a mão na massa. E outro ponto assim, que é bem diferencial do nosso curso é um projeto digital que você vai ter que construir ao longo do curso. E você vai ter mentoria, ajuda dos professores, os professores das disciplinas, você vai trocando ideia com eles ao longo das disciplinas, de maneira a você aprender fazendo com uma ajuda de professores. E no final, existe uma avaliação do seu trabalho feita por pessoas que vêm dessa área de transformação digital, de empresas constituídas ou de startups, vai ter investidores. Se você estiver fazendo um projeto de eventualmente uma ideia sua, uma inovação sua, vai ter investidores que podem se interessar por isso, mas essa banca vai te dar sugestões de como melhorar o seu projeto. Então, você aprendeu com conceitos, aprendeu com esses profissionais, como esses 4 que estiveram aqui conosco hoje, viu como são as aplicações desses conceitos no dia a dia, ou seja, você já pode começar a aplicar no seu dia a dia, e você vai construir um projeto onde você vai aprender, de fato, vivenciar isso. Esses são os diferenciais grandes do curso, que você não vai ver em nenhum curso específico de gestão ou administração. Obrigado, professor Luiz. Eu tenho 4 ou 5 perguntas aqui, vamos a elas. O Thiago de Oliveira parabeniza aqui o excelente evento e coloca:
na experiência do usuário, na proposta de hiperpersonalização, como tratar o medo das pessoas de perder o controle sobre sua privacidade e que acaba por limitar a interface, experiência com a ferramenta? Como quebrar esse bloqueio? Quem abraça essa? Eu posso responder, e aí os outros professores quiserem complementar. Acho que, sim, questões de privacidade são muito importantes, a gente precisa estar sempre atento a isso, só que talvez a notícia boa, a notícia ruim é que as pessoas não estão muito preocupadas com isso, para ser bem sincero. Lamento informar que a nossa privacidade já foi perdida há muito tempo, né? Já foi perdida há muito tempo. A gente compartilha tudo hoje em dia, e todas essas informações são usadas para marketing, publicidade, para interfaces hiperpersonalizadas. Isso hoje faz parte das nossas vidas e eu acho que está muito mais na consciência, na ética das empresas de como usar essas informações para não ser intrusivo a ponto de criar problemas, mas as pessoas, hoje em dia, assim, 99% das pessoas nem se dão conta disso. As pessoas autorizam qualquer coisa, compartilham qualquer coisa na internet. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, né, mas estou dizendo que 99% das pessoas não estão com essa preocupação que nós, que estamos mais envolvidos na criação de produtos, talvez tenhamos, né? E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter consciência de que isso é um problema, mas o público em geral, eu acho que não tem essa consciência. Eu queria complementar o que o Marcos diz. Nós estamos habituados a ter o e-mail gratuito, o Instagram gratuito, o Facebook gratuito, o WhatsApp gratuito. Só que não existe nada gratuito. Nós estamos trocando isso por informações pessoais nossas o tempo inteiro, como o Márcio falou. Então, as pessoas meio que se acostumaram, se anestesiaram em relação a esse aspecto. E aí a questão muito forte é a ética que as empresas vão ter de como usar essas coisas. Não identificar o indivíduo, tentar identificar o segmento do qual ele faz parte. Mas esse é um ponto, uma discussão mais além, porque, como ele disse, os criadores hoje fazem tudo autorizando qualquer coisa, porque aquilo é grátis e é bom para mim. O preço está sendo pago. Abel levantou a mão. Abel, por favor. Eu acrescentaria um ângulo a essa discussão, que é o quê? Quando a gente pensa pelo lado da experiência proporcionada por uma interface bem desenhada, eu acho que é bem evidente que o usuário, o consumidor, como a gente queira chamar, ele é mais tolerante às eventuais, digamos assim, transgressões, né, ou exageros de privacidade que possam ocorrer. Ele é menos tolerante nas interfaces quando você está falando das áreas logadas dos aplicativos e sites, né, as áreas transacionais, porque aí começa a haver uma preocupação, certamente, com a questão de potencial fraude. Mas tem um outro aspecto interessante em que a tolerância à falta de privacidade ou ao desrespeito à decisão de privacidade do consumidor é mais difícil de ser tratada, que é qual? Que é na mídia, né? Assim, o número de ad blockers, de usuários que aderem a ad blockers, né, a bloqueadores de anúncios em browsers mundo afora, é um número significativo e crescente. Hoje deve estar na ordem aí dos 30%, talvez 35%, por exemplo, no mercado americano, de browsers que bloqueiam anúncios. E bloqueiam por quê? Bloqueiam por causa da importunação que vem com o fato de que você, de alguma maneira, foi mapeado no seu hábito de navegação e você segue sendo bombardeado por anúncios irrelevantes, fora de hora, fora do contexto adequado. Então, essa questão da privacidade versus a qualidade e a riqueza da experiência, eu acho que na verdade, as duas grandes dimensões que têm que ser consideradas, entendeu? E eu adicionaria, para terminar, que na medida em que os sistemas de mídia, as plataformas de ad serving e de personalização de conteúdos,
evoluem do ponto de vista de inteligência artificial, provavelmente isso vai tornar mais razoável a mídia interruptiva, né, a apresentação de anúncios, e provavelmente contribuindo para a maior tolerância do usuário, sem perder em personalização. Ou seja, acho que inteligência artificial pode ser a solução para essa questão de qual o limiar de privacidade que eu, como consumidor, admito perder. Muito bom, muito bom. Ok. Na verdade, a maior parte aqui são agradecimentos, né? As pessoas estão agradecendo o excelente conteúdo e, principalmente, o compartilhamento de cases, né? Que isso é ainda algo difícil de se encontrar em webinars sobre inteligência artificial. Vocês trouxeram muito cases, isso foi muito enriquecedor. Uma das associadas, Raízes Souza, ela está solicitando aqui, se é possível, indicação de autores, artigos, livros sobre o profissional de design, né? Poder criar jornadas utilizando IA. Enfim, eu sei que é tudo muito novo, mas não sei se tem alguma indicação ou se vocês poderiam acrescentar essas dicas na apresentação que vocês fizeram para a gente poder compartilhar com os associados. Acho que é o melhor. Acho que é o melhor, né? Mais prático, né? Isso, Aí reúne as referências, bota um slide e compartilha o conteúdo. Foi o que me ocorreu aí, ok? Raiz, a gente vai ter, então, o compartilhamento dessa apresentação e aí, então, os professores vão incluir algumas coisas aqui, algumas dicas de literatura e isso fica resolvido. Muito bem. Deixa eu me reencontrar aqui com as perguntas. Só um minuto. Muito obrigado, muito bem, parabéns. Vamos lá, como vocês... a Sabrina Uderman está perguntando o seguinte, como vocês enxergam o futuro do X Designer, tendo em vista o avanço exponencial da AI? Muito se fala da inteligência artificial substituir muitas posições da área de tecnologia. Obrigado mais uma vez, super interessante, boa tarde. Quem vai nessa? Posso ir nessa? Eu trocaria a palavra substituir por transformar e evoluir. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir, mas ela dá superpoderes às pessoas. Então, eu acho que é uma área em transformação. Não vejo AI substituindo necessariamente, né, trocando um pelo outro ali, mas trazendo superpoderes para as pessoas. Inclusive, em todas as áreas, né, como um copiloto ali, te ajudando e potencializando cada função. Algumas áreas que são repetitivas, extremamente, né, trabalho braçal ali, talvez ela consiga substituir, mas toda a área criativa, a área de interpretação e a área estratégica, essa AI não substitui, ela potencializa. Obrigado. Eu sempre dou preferência aqui para quem levantar a mão ao invés do chat. Então, André, por favor, pode ficar à vontade aqui para fazer sua pergunta. Legal, vamos lá. Primeiro, parabéns pela discussão, muito legal esse fórum. Eu agradeço bastante aí pela iniciativa. A minha pergunta, acho que vem um pouco acho que o último tópico que o Marcelo colocou, que é a questão do mercado de trabalho, que tem gente que vê o caos, imaginando que vai ter demissão em massa, porque de um time de 15, nós podemos ter agora 3, 4, 5, mas também vai ter a criação de diversas novas vagas para diversos problemas que a gente ainda nem imagina, então também acho que vai ter um equilíbrio. Aí acho que a pergunta que o Franco respondeu agora tem um pouco a ver com isso também, a questão do mercado de trabalho, como é que profissionais vão ser afetados. O que eu vejo, e eu gostaria da opinião de vocês, eu tenho a impressão de que vai se criar um abismo, porque, de acordo com o que o Marcelo falou, os soft skills normalmente estão associados a posições mais de quem é sênior, né? E isso você quando entra como júnior, entra de estagiário, você vai adquirir na vivência, na proximidade. E aí a gente tem duas questões agora no mercado de hoje que me preocupam um pouco. O primeiro é a questão do trabalho remoto, que faz com que o júnior ou o estagiário não esteja próximo de quem é sênior, de quem está trabalhando, próximo fisicamente, para acompanhar, para absorver. Ele, no máximo, recebe demanda. Outro problema é que você é um sênior. Com IA, você pode deixar de pedir coisas para o júnior e pedir para IA.
criar um abismo muito grande. O júnior vai ficar preso muito tempo na posição de júnior, porque não vai ter acesso a quem eventualmente vai trazer, vai empurrar ele para cima, de onde ele vai absorver a questão do soft skills. O que vocês pensam disso? Eu posso testar uma resposta aqui, Marcelo, só para colocar. Assim, eu acho que eu vou colocar um dado que não é um dado bom, vou colocar um dado que, de alguma maneira, me preocupa bastante. E é um dado brasileiro, tá? Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, do início de 2023, aliás, do início de 2022, que fala sobre o número de postos de trabalho que desaparecerão no Brasil nos próximos 30 anos como resultado da automação. E aí inclui inteligência artificial. E o número é mais ou menos da ordem de 55% dos postos de trabalho desaparecendo como fruto de automação. E quanto menos qualificado for a tarefa, a atividade, as atividades desempenhadas no posto de trabalho, maior a chance dele ser extinto por automação. E eu estou dizendo isso por quê? Porque num país como o Brasil, com as desigualdades que a gente tem, com os resultados do PISA que a gente consegue obter, né, que são ridículos em matemática, leitura, o que nos resta, de fato, é perseguir a formação contínua, o aprendizado contínuo. Eu conecto isso com a provocação do André sobre o que o júnior, que tinha até agora na oportunidade de seguir colaborando com o sênior, digamos assim, o caminho de evolução, de amadurecimento dele vai fazer, já que eventualmente o sênior pode utilizar um assistente, restará a todos que estão nesse mercado a preocupação obsessiva com o aprendizado contínuo e a utilização plena de todos os aspectos da tecnologia. Então, assim, é claro que no processo, muitas dores a gente vai viver, muitos postos de trabalho serão perdidos e muitas dificuldades ou efeitos sociais perversos a gente vai ver. Mas esse é o caminho da destruição criativa, esse é o caminho da lógica da evolução econômica e tecnológica. Então, minha opinião é que só nos resta incentivar e criar condições para que mais e mais e mais pessoas numa sociedade como a brasileira tenham oportunidade de ter acesso a conteúdos, cursos, materiais e ferramentas da forma mais aberta possível para que elas possam compreender que é por aprendizado contínuo que a gente vai se manter competitivo. E continuando a resposta, o André que perguntou, né? Um pouco menos trágica, mas também não é boa notícia, o presidente da IBM, mundial, que está nos Estados Unidos, ele acha que nos próximos anos cerca de 30%, né, com pesquisas internas, dos cargos vão ser substituídos, né? Aí vem agora, isso não é uma novidade, viu, André? Assim, já tivemos essa conversa de substituição de cargo, certamente na Revolução Industrial, com os artesãos, já tivemos essa conversa há muito menos tempo, no começo da internet, né? Quantas quesitos eu falei aqui quando escrevi o MBA Digital Business? Marketing digital não existia, a arquitetura da informação não existia, e o UX era muito limitado antes da internet à comunidade de software. Hoje ela se expandiu por qualquer negócio, tem que ter um profissional que entenda a interface e a materialização do negócio. N ramificações e sub-ramificações de tecnologia que não existiam vão começar a existir. Ou seja, meu ponto vão desaparecer, certamente, uma quantidade enorme de cargos, mas vão aparecer cargos que nós nem imaginamos, nesse momento, que deveriam existir. Se essa somatório final vai ser positivo ou negativo, o tempo nos dirá. Mas, como o professor Franco muito bem disse, o ponto é que aí vai dar superpoderes. Como eu terminei a minha apresentação, aí vai dar uma amplificação da inteligência. Então, o estagiário que entrar lá cru, que não tem ainda os soft skills, que é uma coisa que depende muito da maturidade etária, né? De você ficar mais velho para aprender algumas coisas,
ele vai ter que ter os skills ali de lidar com um trabalho em equipe com ferramentas de inteligência artificial, ou seja, vai ter que conversar com essas ferramentas para que elas produzam essa amplificação da inteligência. Assim como o líder vai ter que também saber selecionar, né, e filtrar e passar pelo crivo dos pedidos que ele vai ter ao longo, né, aí da cadeia hierárquica dentro de uma empresa. As relações vão mudar, não há dúvida que vão mudar, mas o mercado também está cada vez mais demandante, o consumo está crescendo, a população está crescendo. Então, é uma ebulição de fatores, né, que vão trazer substituições, né, mas vão trazer também adições. O que a gente tem que se preocupar, agora voltando ao professor Abel, é que isso não crie, naturalmente, né, numa visão macroeconômica, macrosocial, nenhum tipo de fator, essa soma não seja negativa ao final, mas vão acontecer as duas coisas, adição e substituição. Obrigado, Marcelo. Mestres, eu vou caminhar para a última pergunta aqui, se vocês me permitem, para respeitar o horário aqui, a agenda das pessoas. Então, eu só queria colocar essa última pergunta, lembrando, né, colocando aqui que associados à Abrad possuem um desconto significativo para poder adquirir o MBA digital, tá? E a Suelen também vai fazer um sorteio daqui a pouquinho, tem uma surpresa aí para vocês. Então, a última pergunta é do Gustavo Fux. Ele fala, como lidar com o processo criativo em uma realidade em que o registro de patentes no Brasil ainda é uma dor? Quem vai nessa? Essa é difícil, né, gente? Achei que tinha que compartilhar aqui com vocês. Eu não sei exatamente a conexão que ele está estabelecendo, quer dizer, mas eu poderia dizer o seguinte, e pensando pelo lado da criatividade publicitária de uma maneira geral, e talvez até da criatividade artística, eu acho que essa fronteira entre o que é a criatividade humana e a criatividade algorítmica, ela está desaparecendo, né? E o que a gente vê é que, assim, eu firmemente acredito nisso, é que cada vez mais profissionais criativos, não importa a área de atuação, pode ser do cinema ao web design, vão se beneficiar de ferramentas, usando a expressão que o professor Marcelo usou, que aumentam a inteligência. Então, ou seja, não é sobre uma inteligência diminuída, é sobre uma inteligência aumentada pelas características que a criatividade algorítmica pode dar. A conexão disso com a questão das patentes, eu não sei exatamente qual é o nexo que ele está querendo estabelecer, mas posso imaginar que num mundo em que não é muito mais bem definido se aquilo é resultado, se um determinado produto, insight, obra criativa, já não é possível estabelecer se ele é mais resultado de um algoritmo ou mais resultado do insight humano, talvez isso, de fato, crie dificuldade para registro de autoria, né, e, eventualmente, de patentes, junto às entidades tradicionalmente responsáveis por isso. Muito obrigado, Abel. Então, a gente vai aqui encerrar agradecendo e permitindo aqui que vocês também façam os agradecimentos. Muito obrigado, Luiz, Abel, Márcio, Franco, Marcelo. Como o Abel falou, a gente está dando mais uma volta no tabuleiro, né? Está passando pela casinha início, mas o tabuleiro está todo diferente, né? O tabuleiro não é o mesmo de 20 anos atrás. E é isso aí, vamos de novo, e é esse o nosso negócio. Nosso negócio, ele se reconstrói muito rapidamente, ele se reconfigura muito rapidamente. Ainda bem que é assim. Então, eu vou passar aqui a palavra e depois a Sueli encerra com o link lá do nosso sorteio. Vamos lá, Abel, você começou, vai você, ou se preferir, Luiz, pode ir você. Eu, em nome do MBA Digital Business e dos professores do curso que estiveram aqui presentes, apresentando a vocês essa visão da inteligência artificial, nós agradecemos a Abrad pela parceria, agradecemos essa audiência que esteve acompanhando com atenção e colocando perguntas para nós. Estamos esperando vocês na nossa turma, que vai começar no dia 8 de abril. Então, até lá. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para vocês. Eu aproveito para, reforçando aí o agradecimento do professor Luiz, convidar todo mundo, de fato, a avaliar
a possibilidade de ingressar com a gente nessa jornada do MBA Digital. Eu vivi e continuo vivendo, agora como consultor, o dia a dia das agências digitais, e tenho certeza que os empreendedores que estão aqui nos ouvindo e os que já não estão agora e nos ouviram poderão se beneficiar muito aí da formação e dos conteúdos que vão estar lá no programa de MBA Digital Business. Obrigado a todos. Se me permite só um adendo de 30 segundos, é algo que foi mencionado rapidamente, mas eu acho que é uma coisa muito bacana no MBA Digital Business, é que a gente vai ter um projeto de inovação digital ou de um startup, a turma vai ser separada em grupos, ou de uma iniciativa corporativa interna, vai ter uma mentoria e, ao final, vai ter um board de investidores reais de mercado, de VC, de Venture Capital, e executivos de empresa, caso seja uma iniciativa corporativa, e se o projeto for legal, ele pode ir a mercado. Quem já assistiu aí o Shark Tank, né? Não vai ter aquele palco bonito, mas a ideia é exatamente essa, que o seu projeto possa ir de uma forma realista, refletindo o pragmatismo do MBA, do mercado digital. Isso vai acontecer no MBA Digital Business. Então, muito obrigado mais uma vez a Brad e a todos pela participação. Márcio e Franco, vocês querem complementar? Só agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos vocês lá no nosso MBA. Também agradecer a oportunidade. E algumas curiosidades aí, o pessoal tem algumas curiosidades de alguns cases, pode me procurar também se quiser saber um pouquinho mais, e a maioria desses cases estão mais detalhados, inclusive dentro do curso. E, de novo, agradecer a todos vocês aí, uma ótima semana. Obrigado. Perfeito, Franco. Obrigado aí pelo suporte também de responder as dúvidas aqui que a gente acabou não conseguindo tratar. Suelen, você tem alguma coisa aqui para compartilhar com a gente? Por favor.